Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes, espectadores. Estamos aqui novamente em nome da Cavile, a nossa casa virtual Luz Espírita, para darmos continuidade às reflexões a respeito da coleção Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos começar com uma breve oração de abertura. Serenemos os nossos pensamentos, elevemos o nosso coração. Com muita humildade, com muita gratidão, aos pés do Mestre Jesus, vamos agradecer a oportunidade de, neste momento, poder beber mais um pouco na fonte fecunda do seu amor, dos seus ensinamentos. Vamos agradecer a oportunidade da vida, da saúde, da família e pedir força, coragem, fé, para que possamos vencer esta prova coletiva a que estamos sendo submetidos como humanidade. Muito obrigado, Mestre, por tudo. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, nos comentários da coleção Fonte Viva, nós estamos começando pelo livro Caminho, Verdade e Vida, trazendo de lá interpretações do Evangelho através das lições imorredouras dos apóstolos do Cristo e dele mesmo, comentadas pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos refletir sobre o item 4, que fala sobre trabalho. E a exortação inicial, ela fica, a introdução fica com o Mestre Jesus. Está lá em João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Sobre esta exortação, Emmanuel se manifesta nos seguintes termos: Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero da tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas neste sentido são filhas da preguiça inconsciente, nos diz Emmanuel. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas do pretérito obscuro, trabalho que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, Jesus referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua própria tarefa, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Então, meu amigo, quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando.
Começamos ontem o nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Desde quando? Desde sempre. Então, meus amigos, a reflexão de hoje é sobre o trabalho. Como vamos contextualizá-la com os ensinamentos do Mestre Jesus? Comecemos percebendo que há nas reflexões do benfeitor Emmanuel uma clara alusão à importância da forma como nós nos comportamos diante das tarefas nas quais somos submetidos. Há no entendimento de Emmanuel um descontentamento, uma insatisfação que temos com as nossas tarefas, com as nossas atividades. O que ele referiu como incompreensão da oportunidade recebida e preguiça inconsciente, fruto dos atavismos, das repetições, dos erros, das quedas do nosso passado obscuro. Ou seja, segundo Emmanuel, nós já viemos há muito tempo, em várias jornadas, negligenciando com o quesito trabalho nas nossas existências. Eu, meus irmãos, particularmente, ouso avançar ainda mais e dizer que também trata-se de uma expressão do ego, que sempre leva em conta a maldita comparação que costumamos fazer com o que fazemos e o nosso irmão faz, com o que temos e o que o nosso irmão possui. É a manifestação de um dos defeitos mais graves que trazemos na nossa estrutura egóica, em nossos atavismos, erros do passado, a inveja. O ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, cai bem neste comportamento. E juntamente com o defeito da preguiça, fruto do nosso comodismo, da dificuldade de sair da zona de conforto, acarretamos para nós dificuldades que não precisaríamos enfrentar. E às vezes, não raras vezes, com muito sofrimento e com muita dor. Eu sei, vocês devem estar pensando, eu também sei, que a nossa existência na carne é difícil. A matéria possui muitos atrativos que nos distraem, muitas ilusões que precisam ser vencidas, muitos desafios, obstáculos, tarefas, reconstruções, mas tudo isso é trabalho, tendo em vista que também somos conhecedores que estamos devendo na contabilidade divina. Erramos muito mais do que acertamos, prejudicamos muito mais do que o bem fizemos, tanto a nós como aos nossos irmãos de jornada. Então, gente, vamos aproveitar esta reflexão sobre o trabalho, que está lá dentro da lei de progresso, a fim de que possa ser uma ferramenta efetiva de libertação nossa das dificuldades que temos enfrentado até agora em nossas vidas. E para isso, é bom que se diga que há uma advertência de Jesus bem clara no sentido de que Deus, nosso Pai, sempre trabalhou e Ele próprio, o Mestre, também trabalha e trabalhou. Só que o sentido da palavra trabalho, ele não está restrito a uma atividade profissional. Tem uma conotação muito mais ampla.
é um significado existencial. Tanto é que está lá no livro dos Espíritos como a terceira lei das leis morais. É uma ferramenta de evolução espiritual. E aproveitando o livro dos Espíritos, que eu já citei algumas vezes, cito a questão 674 primeiro, onde diz que o trabalho é uma lei da natureza. Por isso se constitui uma necessidade. O trabalho é uma necessidade. Sem o trabalho, o ser humano permaneceria sempre na infância espiritual, quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, a sua segurança, o seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Deus criou o trabalho para o engrandecimento da vida e nos conferiu a cada um de nós os determinados talentos, de acordo com a nossa capacidade de desenvolvê-los. Um trabalhador braçal desta forma é tão útil quanto um emérito cientista, pois cada um, no seu lugar, contribui para o progresso e deve ser respeitado pela dignidade com a qual desenvolve o seu trabalho. E o alerta, meus queridos, e é o que Emmanuel toca na sua reflexão, com a insatisfação que apresentamos na maioria das vezes, o alerta é que devemos trabalhar com alegria, com otimismo, sem ranço, sem comparação, certos de que o trabalho é a essência de vida. E toda tarefa, para ser bem executada, exige esforço, disciplina, perseverança e amor. Com o nosso trabalho físico, adquirimos bens materiais. Com o trabalho espiritual, conquistamos a nossa evolução. E quem busca servir, quem busca ser bom, quem busca ajudar, nunca terá motivos de arrepender-se. Podemos dizer que, muito embora tenhamos então a necessidade de trabalhar, o ser humano também tem o direito ao repouso. Sim, porque o corpo físico precisa repor energias. E se o corpo físico precisa repor energias, neste sentido, o idoso que já não tem tanta energia precisa de proteção da família, da sociedade, dentro da lei de caridade. Só para referendar o quanto o trabalho é equilibrado dentro da lei de Deus. O trabalho é uma ferramenta crucial para a evolução humana. Tanto é que, quando falta trabalho, e quando falta trabalho para muitos, a proporção é de flagelo. Mas como eu disse no início, gostaria de refletir isso também dentro do Evangelho. E tem muitas citações dentro do Evangelho, em vários capítulos que nós podemos referendar aqui neste momento, valorizando o trabalho. No capítulo 16, no item 10, que trata que não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, ou seja, ou se serve a Deus ou se serve a Mamon. Mamon aqui tem o significado do materialismo exacerbado, aquele interesse que nós temos somente na matéria. Então, sobre esse aspecto, o Espírito M, lá neste capítulo, em Bruxelas, em 1861, nos ensina que os bens da terra pertencem a Deus. Percebe? Todos os bens da terra pertencem a Deus, meus queridos. Nós estamos aqui de passagem, tudo que nós adquirir fica.
pertence a Deus. E Deus distribui segundo as suas leis. Dentro delas, não é vedado ao ser humano adquirir riquezas, desde que honestamente, sem prejudicar quem quer que seja, sendo fruto do seu trabalho honesto, do seu esforço, da sua inteligência, da sua coragem, da sua perseverança. Porque estará servindo para o seu conforto, dos seus familiares e de seus semelhantes. Aí está a finalidade do trabalho. Pois ainda que pertença a Deus e que tudo ficará na terra, nós podemos manipular a nossa inteligência no exercício de trabalho para adquirir bens. Esses bens ficarão todos aqui, para os nossos descendentes ou não. Para o quê? Para que também possam, através do trabalho, exercitarem a sua evolução. Já no capítulo 18, no item 15, que trata dos muitos são os chamados e poucos os escolhidos, nas instruções dos Espíritos, está escrito assim: será dado àquele que já tem, será dado àquele que já tem. Jesus instrui esse ensinamento, e está lá em Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 14, dizendo que o povo, dizendo que aquele que muito trabalhou, muito conhecimento adquiriu, que produziu boas obras, mais lhe será acrescentado. E aquele que nada produziu, que nada fez, ainda o que tem lhe será retirado. Lei do merecimento, lei de causa e efeito. A justiça de Deus é perfeita. Já no item 16, que trata do reconhecimento do cristão pelas suas obras, o espírito Simeão de Bordeaux, 1863, faz uma clara lição que diz que não basta para ser cristão somente dizer que é cristão. Não. Jesus diz com todas as letras que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade do Pai que está nos céus. E o ensinamento segue afirmando a importância do trabalho na seara do bem. Abre aspas. Abram seus ouvidos e seus corações, meus bem-amados. Cultivem a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Deixem as árvores da vida tal como Cristo a entregou a vocês. Não a mutilem. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Portanto, não cortem os seus ramos. Seus frutos generosos caem abundantemente para alimentar o viajante faminto que deseja chegar ao término da jornada. Não amontoem seus frutos para os armazená-los e deixarem apodrecer e desta forma a ninguém servir. É uma clara alusão ao trabalho e os seus resultados como forma de reconhecimento do cristão perante Deus. Ao cristão não basta ter fé, então. É preciso que a sua fé seja recheada de atividades benéficas para o seu aperfeiçoamento e dos seus irmãos de jornada. Tem mais. Sim, tem mais. No capítulo 20, que trata dos trabalhadores da última hora, todo o capítulo é um ensinamento da importância do trabalho nas nossas vidas. Jesus e os espíritos benfeitores nos ensinam a importância do trabalho na seara do bem,
nestes últimos tempos que nós estamos vivendo a transição para um planeta de melhor condição vibratória, dizendo que o pagamento que será dado àqueles que estiverem trabalhando agora na seara do bem é o mesmo trabalho daqueles que começaram na primeira hora. Então os trabalhadores da última hora ganharão a mesma coisa que os trabalhadores da primeira hora. Ou seja, é importante trabalhar, fazer sua parte, auxiliar com seus esforços ao trabalho de transição que o planeta enfrenta para ingressar na fase energética de planeta de regeneração, onde somente o bem reinará e os habitantes da Terra poderão desfrutar do resultado dos seus esforços no trabalho do bem, na construção de um planeta mais condizente com as diretrizes do amor e da fraternidade. Para fechar com o Evangelho, no capítulo 25, no item 3, no capítulo que diz: ajudem-se que o céu os ajudará, busquem e encontrarão. Que nada mais é do que o princípio da lei do trabalho e da lei do progresso, uma vez que este é fruto do trabalho. O ensinamento é uma ode ao trabalho, uma verdadeira homenagem ao trabalho. Há inclusive uma lembrança da nossa evolução na história da humanidade terrena, quando cita que, abre aspas, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência para se alimentar e para ter meios de se preservar das intempéries e se defender dos inimigos. Deus, porém, deu ao homem mais do que ao animal. Deu o desejo incessante de melhorar. E esse desejo é que nos impele às pesquisas dos meios de nos melhorar. Melhorar nossa posição e a nossa condição de vida. Nos leva a descobertas, invenções, aperfeiçoamentos da ciência e da nossa inteligência. Nos engrandece e aí, intelectualmente engrandecido, a moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, vem o alimento espiritual. Assim, com muito trabalho, o ser humano está passando da selvageria à civilização. Muito interessante, né, gente? Muito interessante. E ainda dá tempo para a gente contar uma historinha dentro deste processo aqui. Ajuda-te que o céu te ajudará. Um sábio caminhava com seus discípulos por uma estrada tortuosa quando encontraram um homem piedoso, ajoelhado, rogando a Deus que o auxiliasse a retirar a sua carroça, o seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, se sensibilizaram e prosseguiram junto do mestre. Mais adiante, outro homem tinha igualmente um carro atolado no lodaçal. Esbravejava reclamando da situação, mas não media esforços para tentar retirar o carro do atoleiro. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo a retirar o carro. Após os agradecimentos, o viajante foi embora feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e nós não o ajudamos. Este era meio rebelde e até braguejava e recebeu apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a sua tarefa.
O outro, embora desesperado pela ignorância, empenhava-se para retirar o veículo do atoleiro, merecendo auxílio. A lição é boa, minha gente, e é esclarecedora, e está dentro do contexto do trabalho, porque muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que parecem insolúveis, nos acomodamos nas nossas súplicas, orando a Deus para que faça a nossa parte, para que resolva a solução dos nossos problemas. Então, a lição nos remete a não basta pedir a Deus, é preciso buscar fazer a nossa parte. Deus nos ajudará sempre quando nós estivermos tentando fazer a nossa parte. Foi por isso que o mestre e os discípulos serviram de instrumentos de Deus para ajudar aquele que tentava fazer a sua parte. Já encaminhando a nossa reflexão para o final, não podemos deixar de homenagear Joana de Ângeles quando ela fala sobre o trabalho. No livro As Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo, no capítulo A Bênção do Trabalho, ela nos ensina o quê? Abre aspas. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as suas imperfeições e disciplina a sua vontade. Fecha aspas. Também é bom a gente lembrar uma citação que nos valoriza e valoriza o trabalho. Ela é de Rodolfo Carigari, no livro As Leis Morais, sobre as 3 realizações que a pessoa alcança no trabalho honesto. O trabalho fortalece o sentimento da dignidade pessoal, torna a pessoa respeitada na comunidade que vive e, quando bem realizado, contribui para a sensação de segurança. Lembremos sempre, queridos irmãos, que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por nossa conta. É preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente de frutos que saciam a sede da alma. É preciso saber o que se busca e por qual porta nós queremos entrar. Nossa vontade é que nos conduzirá onde queremos chegar, sem inveja do que o outro faz, nem preguiça para fazer, nem descontentamento com o que está fazendo. Lembrando sempre que Deus está sempre trabalhando e Jesus também, pelos seus filhos e pelos seus discípulos. Este é o nosso recado de hoje. Vamos prosseguir valorizando a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos nossos semelhantes. Muito obrigado pela presença junto de nós, pela audiência. Ficamos muito felizes com a participação de todos. Desejamos que todos fiquem muito bem e vamos terminar com uma oração de encerramento, a fim de que o trabalho se feche com o mundo espiritual nos protegendo. Vamos limpar as nossas mentes, serenar os nossos corações, colocar água junto aos nossos aparelhos para que possa ser fluidificada e elevar os nossos corações. Oremos com Bezerra de Menezes. Amados irmãos, prossigamos servindo o Mestre, certos de que quanto mais doarmos em favor dos sofredores,
mais receberemos do alto na forma de amparo necessário às nossas lutas que nos dizem respeito. Sigamos estendendo os braços aos irmãos em prova. Caminhemos olhando para os infelizes, auxiliando-os conforme nossas forças, convictos de que Jesus nos vê e nos conduz nos momentos em que somos chamados aos testemunhos inevitáveis. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja.